Agora, Você comentou, você falou eleição. Tem como piorar ainda mais com a eleição? Eu acho que assim, todo mundo sabe que tem eleição, né? Eu acho que todo mundo sabe, e eu acho que cada vez mais investidores e investidoras entendem como é que é um período eleitoral. O cara que vai lá participar de uma eleição, ele não vai chegar e falar assim, olha, eu sou a pessoa que vai controlar os gastos, eu vou controlar os gastos públicos do Brasil. Minha promessa é gastar menos, equilibrar as finanças. Eu acho que não. Eu acho que é normal e o mercado começa a entender que isso é normal, que na hora do discurso eu falo, pô, vou gastar mais, né? E eu vou fazer isso, e vou derrubar a regra de teto de gastos, e vou gastar, e vou aumentar o auxílio e tudo mais. Né? Então, acho que o mercado ele começa a separar o que é discurso eleitoral e o que é de fato que as pessoas tendem a fazer. Porque se você faz isso logo de cara, que você assumiu o país e derruba a regra do teto de gastos, o dólar vai explodir. Você vai ter uma inflação mais alta nos próximos meses. Quem que quer pegar o governo logo nos primeiros meses assim? Então, acho que o mercado começou a separar. O que é? Dá para piorar? Dá, porque tem discursos que podem ser mais acalorados, né? Mas eu acho que o mercado já tá entendendo essa diferença aí. cara, o que mais preocupa vocês hoje, assim? A gente tem um cenário de muitas coisas ruins acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas dessas possibilidades, o que mais preocupa vocês? Se a gente for olhar sob uma ótica da economia e talvez sob uma ótica até do nosso capital, dos nossos investimentos, assim. Sabe o que me assusta? Hum. O Uno custa 115 mil. Não, isso é loucura. Isso me assusta muito. Isso é loucura. Isso Não tira tem como. sono. Isso me tira o sono. Tira o Não sono dá pra do comprar um brasileiro. carro Você hoje. você entra na internet e coloca Uno zero, 115 mil, você fala, meu, o que é isso? Não dá pra comprar. Cara, não dá pra comprar mais figurinha da Copa. Não é? eu Você vi viu? esse negócio aí. Vai lançar agora a figurinha da Copa, cara, R$ 4 o pacotinho, não é Dobrou isso? com Tá relação, maluco, dobrou com relação Inflação ao de último. 100% no Ah, é. pacotinho. Isso é loucura. Não dá pra viver assim, Lucas. É, tô sentindo O isso que aí. mais preocupa vocês, fora o Uno e o preço do pacotinho das figurinhas, cara? Tirando isso, que é. Que são indicadores de crise, insumo né? básico Indicador e tudo o que preocupa. Olha, o Gui falou da questão de tudo estar sendo monitorado. Eu acho que isso é importante, né? Só que quando o mundo estava saindo da crise sanitária, já com problemas, já machucado, já cambaleando, porque a gente tinha a questão de que o petróleo estava um pouco alto, o frete estava muito caro, então alguns fretes da China, eu tenho amigos que falaram que saiu de $600 para $18.000 de alguns produtos. Então, olha a disparada. Então, quer dizer, o mundo estava num momento complicado e veio essa guerra da Rússia com a Ucrânia que acabou desestabilizando o mundo. Então, eu acho que os próximos passos, e aí vai entrar o que eu queria falar de um cenário pessimista, né? Os próximos passos que a gente vai começar a ver derivam do que está acontecendo na guerra. E dificilmente, tudo bem que de um ano para cá, mesmo antes da guerra, a gente entendeu que iria acontecer uma guerra, ou poderia, mas há 2 anos ninguém falava na Rússia invadir a Ucrânia abertamente, era uma coisa impensável, né? A gente achou a Rússia, uma guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente consegue enxergar algumas guerras periféricas, mas países principais entrando em guerra a gente não imagina, né? Então, eu acho que o grande cisne negro, se é que pode existir, porque aí a gente já estaria identificando, está exatamente numa escalada de tensões em relação à parte geopolítica. Porque o resto, bem ou mal, vamos lá, gente, preço do petróleo. Vai subir, subir, subir. A gente pode até falar de crise de petróleo, né? Preço do petróleo vai subir, subir, subir. E uma hora você acaba incentivando muito a produção, vão começar a furar em outros lugares. Aí a própria OPEP vai aumentar o preço, porque se você segurar o preço do petróleo muito tempo lá em cima, você incentiva novas matrizes. Então, o petróleo é um grande jogo de você empurrar e puxar, empurrar e puxar. Você sobe o preço. Aí quando todo mundo começa a desenvolver outras matrizes, você puxa o preço para baixo, aí todo mundo quebra. Aí você sobe o preço de novo. Então o petróleo é um jogo que os caras sabem fazer muito bem da OPEP e das outras organizações que cuidam. Então, para passar a palavra, eu acho que o grande problema tá na questão geopolítica, porque todo o resto se ajusta. Ah, quebrou um banco, ou quebrou banco de algum lugar. E quebra tudo, 3, 4 anos depois você resolve. A economia ela vai se autorregulando. Uma guerra, não. Uma guerra não. Então, depois a gente pode voltar nesse contexto. Me preocupa muito a questão geopolítica e eu também já tenho meus palpites da onde o bicho vai pegar. Eu também queria falar algumas coisas que é o seguinte. Aquela entrevista com o Ray Dalio foi muito interessante, né? Já que você mencionou ela, que uma das grandes preocupações também não é o que vai acontecer nos próximos meses,
né, para a gente aproveitar oportunidades com o nosso capital, mas é o que vai acontecer com os próximos anos, tá? Olhando sob uma ótica geopolítica, né? Porque, olha só, cara, se a gente pega o ciclo do Ray Dalio, né, ele diz que acontecem ciclos de muito tempo em muito tempo, e hoje ele dá a entender que existe uma mudança de poder acontecendo no mundo, onde você tem Estados Unidos perdendo força em relação à China ganhando força, né? E existem vários indícios de que, de fato, os Estados Unidos está passando por algumas situações delicadas e a gente também. Então, por exemplo, quando você pega desigualdade de riqueza, né, o Covid fez com que 1% da população mais rica nos Estados Unidos ficasse muito mais rica, tá? E os 50% mais pobres dos Estados Unidos ficassem mais pobres, né? Então você teve uma disparidade muito maior entre os ricos e pobres. Então você tem uma desigualdade crescente, tá? Lembra que o problema nunca é a desigualdade, é a pobreza ficar mais pobre, né? São as pessoas que não têm recursos terem menos recursos ainda, né? Porque se basicamente você manda as pessoas embora, os mais ricos embora de um país, né? Mesmo você mantendo as pessoas no nível que elas estavam financeiramente, essa migração de recursos faz a desigualdade diminuir, mas o país não enriqueceu, né? Então, primeira coisa, aumentou a desigualdade e desigualdade gera muitos conflitos. Nos Estados Unidos tem muitos conflitos acontecendo, né? Você tem muitas, entre aspas, guerras civis, né, acontecendo numa escala muito menor. Você tem muitos conflitos, né? Você pega republicanos, democratas, assim, antes eles eram muito próximos, hoje eles são muito distantes. Então, tá ficando cada vez mais polarizado, o mundo tá ficando cada vez mais polarizado. A rede social ajuda nisso. Então, cada um só ouve o que você quer ouvir. Então, não existe debate. É uma questão de, cara, você querer se matar e você tem vários interesses econômicos, né? Você tem os Estados Unidos com uma dívida aumentando cada vez mais, bizarra. E aí, taxa de juros aumentando mais ainda. Então, vai ficando cada vez mais caro de você pagar essa dívida. Isso já é reflexo do. Foi mal, Charlão. Não, Isso já é reflexo lá da questão de que eles ficaram imprimindo dinheiro e tal, não sei o que lá na época do Covid? Isso tudo faz parte. Isso tudo Entendi. faz parte, né? Porque você tem Covid, tem muito estímulo, né? Então você precisa. Pô, lá nos Estados Unidos mandavam um cheque para as pessoas, sabe? Da onde que sai isso? Então Sim. você vai se endividar mais, né? Uhum. Aí você fala, mas eu sou Estados Unidos, eu tenho o dólar, então eu vou imprimir dinheiro. E aí você tem a impressão de moeda, porque isso é uma moeda muito forte. Aí no Covid também imprimiram, cara, 20% da moeda em circulação. Então você vai olhando para todas essas coisas em conjunto, isso aqui vai aos poucos, cara, fragilizando, né? Momentaneamente você soluciona problemas, mas no médio e longo prazo você vai fragilizando de alguma forma a economia. Então, assim, a pergunta que eu fiz para vocês, o que me preocupa mais no médio e longo prazo é a gente olhando para os Estados Unidos como essa figura de segurança nossa, onde a gente diversifica nosso capital lá, onde a gente olha para eles como algo que gera muita proteção, etc. De repente, com o passar do tempo, começar a virar uma economia mais frágil, entendeu? E acabar recaindo sobre nós, que somos um país super dependente, né, de alguma forma, sobre os Estados Unidos, né? Uhum. Não, eu acho que o enfraquecimento dos Estados Unidos, ele é claro quando você olha que outras potências econômicas globais, elas já começam a negociar commodities na moeda chinesa, né, no renminbi. Olha lá. E aí isso é um sinal claro de que talvez alguns países estejam de fato atentos a esse movimento, né? Porque, poxa, por que eu vou fazer reservas ali em dólar? Acho que vou ter um pouco de reserva também ali em títulos da China, né? Então, acho que esse movimento você já começa a ver. A gente viu várias notícias aí depois do conflito entre Rússia e Ucrânia indicando isso, de que países estavam negociando commodities, não em dólar, mas agora moeda chinesa. Cara, parece loucura você pensar que